Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao PCI Concursos, o nosso canal do concurseiro. E deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é João Vitor Mendes de Oliveira, eu sou professor de Direitos Humanos aqui no PCI Concursos e nós vamos analisar uma bateria de questões que envolve concurso público na matéria de Direitos Humanos. Tá joia? Pessoal, eu vou pedir licença a vocês e apresentar um projeto muito bacana que nós participamos na editora De Plácido. Inclusive, nós temos um manual de direitos humanos para a OAB. Então, aqueles aqueles acadêmicos de direito que estão prestando a OAB, eu indico a vocês essa coleção que é sensacional. E nós tivemos a oportunidade de participar escrevendo o manual de direitos humanos. E também o manual de filosofia do direito. Tá joia? Então, caso seja digno a confiança de vocês, aqui ficam então as nossas obras. E essa de direitos humanos em especial nós vamos conversar aqui no PCI. Tudo bem? Então vamos lá, vamos em frente, pessoal. Olha só, vamos então para a questão de número 1. Essa questão foi retirada do concurso de delegado de polícia aqui no estado de São Paulo e é uma questão muito interessante que dá uma problematização bacana sobre a teoria geral dos direitos humanos. Tá joia? Vamos lá. Pessoal, a questão de número 1 diz o seguinte: quando no final do século XVIII foram declarados os direitos fundamentais, eram encarados essencialmente como? A primeira observação que eu faço a vocês está na nomenclatura direitos fundamentais. Então, todas as vezes que nós falarmos de direitos fundamentais e direitos humanos, há uma distinção doutrinária sobre o que seriam direitos fundamentais, qual seria a diferença dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. A corrente majoritária, o entendimento majoritário que se tem, há quem diga que não há diferença alguma, mas o entendimento, grande parte da doutrina diferenciando direitos humanos e direitos fundamentais, vai dizer que direitos fundamentais são aqueles que são provenientes das constituições. Direitos humanos são provenientes dos tratados internacionais. Seja como for, nesse caso, essa discussão é meramente doutrinária e que nada vai afetar você na resolução dessa questão. Tudo bem? E por isso porque, olha só, pessoal. Então, a chave para responder essa questão são duas informações importantes. A palavra direitos fundamentais e século XVIII. Pessoal, pela geração dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, nós temos uma primeira geração que é atinente aos direitos de liberdade. Nós temos também uma segunda dimensão chamada dos direitos de igualdade. E uma terceira dimensão com os direitos de fraternidade. Logo, pessoal, os direitos de liberdade, eles são provenientes do século XVII e XVIII. Então aqui já é uma pista importante para nós conseguirmos resolver a questão. Quando no final do século XVIII foram declarados os direitos fundamentais, eram encarados essencialmente como? Letra A, pessoal. Interesses coletivos não individualizáveis? Não. Olha só. No século XVIII, predominou os direitos de primeira dimensão, que é os direitos de liberdade. Os direitos coletivos, pessoal, eles são de feição de direitos de fraternidade. Logo, nós não estamos diante da assertiva correta. Letra B. Da proliferação dos direitos naturais e objetivos? Não, pessoal. Os direitos naturais e objetivos, eles são provenientes do século XVIII, eles antecedem o século XVIII. Aqui a teoria dos direitos naturais, ela é mais ou menos do período antes de Cristo até o século XII, XIV, XV mais ou menos. Tá joia? Então também não é a assertiva correta. Letra D. São objetivos políticos efetivamente protegidos? Olha só, pessoal, os direitos fundamentais, eles são muito mais do que direitos políticos protegidos. Direitos de liberdade, por exemplo, são direitos que muitas vezes não são de natureza política. Por exemplo, o direito de ir e vir não tem um conteúdo, um objetivo estritamente político. Por essa razão, então, nós não podemos colocar a
assertiva D. E E, vulgarização e trivialização dos direitos naturais. Pelo contrário, os direitos fundamentais não vulgarizam absolutamente nada. O que os direitos fundamentais de primeira dimensão buscam, sem dúvida nenhuma, é a limitação dos poderes do rei, na época então, quando nós falamos do século XVIII, e também a consagração das liberdades humanas em face do poder vigente. Portanto, a alternativa C é a correta. Pessoal, essa questão aqui, ela é muito importante justamente porque ela faz ela é uma mistura tanto de elementos de data, de seculares, como também de dimensões dos direitos. O que tem que ficar importante aqui nessa questão está no fato de que os direitos de liberdade, eles são os direitos de primeira dimensão. E o que se buscava com os direitos de liberdade lá do século XVIII, mais ou menos, XIX, século XVII, era, sem dúvida alguma, limitar os poderes do rei e garantir direitos. A Magna Carta Libertatum, o Bill of Rights, etc. Foram documentos, antecedentes históricos das constituições, que o que se buscava era a limitação dos poderes do rei. Portanto, a chave para resolver essa questão era analisarmos primeiro as dimensões dos direitos, entendermos que os direitos de liberdade, eles são direitos de primeira dimensão, e sendo direitos de primeira dimensão, o objetivo principal era a limitação dos poderes do soberano e a garantia de direitos, e também fazermos o cotejamento, a ponte entre os direitos de primeira dimensão e os séculos que lhes são cabíveis. Portanto, a questão de número 1, nossa, que caiu no concurso de delegado de polícia, o gabarito correto é a alternativa C. Tudo bem? Então fique atento a essa dica, é muito importante. Lembre-se sempre, direitos de primeira dimensão, liberdade, são os direitos individuais. E isso é imprescindível para a solução da questão.